Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica aqui. Porque é o seguinte, eu tô no carro.
Obviamente que eu não estou dirigindo, né? Eu respeito as leis de trânsito. É o máximo possível, né? Mas eu estou estacionado aqui e eu não vou conseguir chegar a tempo em Araucária. Então, gente, agora eu vou... Depois do áudio eu vou dirigir para uma festa de aniversário. Enfim, acho que vocês não querem saber disso, mas... eu não vou poder gravar o áudio do jeito normal. Então não vai ter Série B, Série C, Série D e nem Copa do Brasil. Vou falar as notícias que eu me lembro que é o que é relevante, né? Tivemos 3 notícias do Rio de Janeiro, vai ser quase que um boletim carioca aqui. Tivemos uma notícia da Europa e o Neymar, né? Claro. Então, começando com a Europa, né? Vamos começar com coisa boa. Final da Champions League. Na Champions League, nós tivemos Tottenham e Liverpool. Lá em Madrid, casa do Atlético de Madrid, né? No Metropolitano. E deu Liverpool. 2-0, um gol de Salah, outro de origem. E, gente, que festa bacana. Começando, né, puxando pro nosso lado, o lado brasileiro. Alisson pegou o demônio lá no gol. Não deixou passar nem vento. Foi uma grande quebra, né? Tanto é que o povo do Liverpool tá até dizendo Alisson é o melhor goleiro da história, aquelas coisas. Porque assim, no ano passado, o Liverpool ele foi para a final, né, com o Real Madrid, deu 3-1, e o grande culpado naquele jogo foi o Karius, foi eleito, né, o culpado Karius, que era o goleiro do Liverpool na época. Falhou em 2 gols, né, e daí, é claro, né, o Sérgio Ramos ter ido feito um animal no Salah, né, no ano passado contribuiu bastante, mas em ter lesionado ele, mas querendo ou não, o Karius também teve uma grande contribuição nisso. Daí agora, né, chegamos nesse ano, sai o Karius, entra o Alisson e, gente, quanta diferença! o Liverpool deve grande parte de sua vitória ao Alisson, que segurou tudo. E, é claro, né, agora o Liverpool sobe um patamar, né, porque fazia tempo que não ganhava um título. Ok, foi na década passada o último título da Champions. Não chega a ser tanto tempo, considerando o formato da Champions e tudo mais. Mas tava faltando esse título. Não só para ele, mas pro Klopp também. Porque o Klopp, ele, se eu não me engano, ele só tem um campeonato alemão pelo Borussia Dortmund. E quando ele chegou no Liverpool, ele chegou com um grande projeto de reformulação. E daí ele ficava muito no quase. Ele já foi vice da Champions uma vez com o Borussia. Foi vice da Champions com o Liverpool no ano passado. Ele teve umas quantas taças que ele ficou sempre batendo na trave ali, sempre ficava na final e tal. E daí ele agora espantou a zica, ganhou seu primeiro mata-mata, né? Treinador de ponta, e ficamos a ver como é que vai ser o duelo no ano que vem entre Guardiola e Klopp. Porque, né, nessa temporada o Guardiola ganhou por 1 ponto a Premier League, ganhou a tríplice, né? Ganhou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, o City, e o Liverpool ficou com a Champions. Então vamos ver como é que vai ser. A Premier League foi o campeonato mais disputado entre os líderes, porque foi 1 ponto de diferença entre os dois, né? Os dois fizeram mais de 90 pontos, então voaram e não foi pouco. E, bom, vamos ver o que vem por aí agora. Bom, passado agora a Champions League, parabéns pro Liverpool. Mais uma coisinha rapidinho. Há de se destacar a festa que foi feita em Liverpool. Eu não me lembro se foi mais de 500 mil ou mais de 750 mil que deu. Se eu não me engano, as autoridades... tinha um jornal chegando a falar em 750 mil e o prefeito confirmou que tinha mais de 500 mil nas ruas de Liverpool para ver a famosa carreata dos campeões. E, gente,
Isso é mais que a população da cidade de Liverpool. Liverpool tem 500 mil habitantes, se eu não me engano. E tinha mais que isso para comemorar o título do Liverpool na rua da cidade. Então uniu não só a cidade como a região metropolitana de Liverpool. Foi bem interessante de ver. Tava um mar vermelho lá em Liverpool. Bem bacana que foi a festa dos caras. E bom, agora vamos para as notícias. Vamos fazer o boletim carioca primeiro. Primeiro, o meu afilhado podcastal, o Fabiano, pediu para eu dar essa notícia. Então, há de se destacar, né, no 3-2 do Bahia sobre o Fluminense, a expulsão do goleiro, né, durante um pênalti pro Bahia. Para quem não sabe, tava tendo um pênalti pro Bahia e tal. O cobrador do Bahia foi lá e o goleiro se adiantou. Aí ficou naquela, adiantou. O cara foi pro VAR e expulsou o goleiro, porque além de se adiantar, né, deu amarelo para ele já tinha um amarelo, então o goleiro foi expulso. Esse foi um dado curioso, né? Então o VAR, ele decidiu bastante, por assim dizer, o jogo pro Bahia, né? E o pênalti o goleiro tinha se adiantado mesmo, então o VAR tava certo. Bom, agora falando de... já foi Fluminense, agora vamos falar de Flamengo. Aliás, não, é 4 notícias carioca, falei que ia ser 3. Do Flamengo temos que Jesus foi confirmado no Flamengo. Tinha falado, né, na semana passada, que o Flamengo poderia contratar Jorge Jesus. Ele tem uma carreira sólida no futebol português, ele já foi campeão português pelo Benfica. Se eu não me engano, naquela época ganhou até a Copa na última temporada ele foi campeão português e campeão da Copa de Portugal, se não me falha a memória. Mas ele tem um bom retrospecto, ele é ídolo do Benfica e tudo mais. E daí agora, né, Jesus está no Flamengo, tem que ver como é que vai fazer com o Corcovado, né, agora que Jesus está treinando o Flamengo e tal. Ok, gente, desculpa. Agora, pulando para mais um carioca, vamos pro Vasco. A situação só vai piorando, gente. Porque no Vasco é o seguinte: o Vasco tá devendo um ônibus. Aí o que a justiça fez? Foi lá pegar o ônibus de volta. Só que quando a justiça foi lá no CT pegar o ônibus do Vasco, o ônibus não tava lá. A diretoria escondeu o ônibus e tá alugando um para levar o time do CT até o estádio quando precisa. Então a justiça está procurando o ônibus sumiu, ninguém sabe onde ele foi parar. E o Vasco não pode nem pagar o ônibus, nem se dar o luxo de perder esse ônibus. Então, gente, o Vasco tá numa zica danada. Sei lá. O Vasco tá precisando se benzer, né? Tem uma lenda, né? Isso eu não posso confirmar, tá sendo tratado como boato. Mas tem uma lenda que teve diretor fugindo de uma sala porque viram um fantasma do Eurico Miranda lá, né? Então, sabe Deus o que tá acontecendo naquele time. Bom, falando do Vasco, vamos pro outro time que tá zicado, que é o Botafogo. Que assim, o time carioca tem um mal de dever, de ficar devendo para todo mundo, né? Para Deus e o mundo. E o Botafogo não foge à regra. E, bem, teve uma empresa que processou o Botafogo, 2.800.000, e deu ganho de causa. O Botafogo perdeu. E daí o que fizeram? Foram bloquear as contas do Botafogo para tentar reaver esses 2.800. Só que não deu certo porque na conta do Botafogo só tinha R$33. E aí você para e pensa, como é que faz numa hora dessas? O Botafogo tem incríveis R$33 na conta. Eu tenho mais que isso na conta. E eu não sou um time de futebol. Meu Deus do céu.
Enfim, alguém benze o futebol carioca. É um time que fica no cheiro, é o outro que tá aí pra cair. O outro já caiu. Pra quem não sabe, tô falando do Fluminense e Vasco. E o outro lá tá com R$33 na conta. Então, boa sorte aí pra todo mundo. E agora, né, a cereja do bolo, né, que é o Neymar. Gente, eu fico pasmo com algumas coisas que acontecem. Sabe aquele meme do... Tem um meme que é o pai do Cebolinha e o Cascão e o Floquinho. Aí eles estão correndo para um lado pro outro e o pai de Cebolinha tá dizendo: o que tá acontecendo? E o Cascão responde: eu não sei, o que tá acontecendo eu não sei. Porque eu não sei o que tá acontecendo, gente. O que acontece? Eu vou tentar recapitular porque isso tá confuso pra caramba. É o seguinte, o Neymar, ele foi acusado de estupro e daí daí tá aquilo, né? Foi pra justiça e isso vazou, né? O Neymar era acusado. Aí, qual que foi a solução desta anta chamada Neymar pra, por assim dizer, desmentir a menina? Ele divulgou a conversa no WhatsApp. Aí ele postou no IGTV, né, no vídeo no Instagram, ele primeiro explicando, né, porque eu sou inocente, porque isso, porque aquilo, porque eu fui extorquido e tal, porque foi uma armadilha e blá 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 blá. E daí, ele divulgou a conversa depois desse vídeo lá de cara lavado, blá 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 blá. E, bom, daí tinha umas conversas daí eu tinha umas conversas mostrando que o Neymar não sabe conversar, gente. Já começa que ele começa. Daí as frases que o Neymar falou viraram meme, e aí fake, saudades do que a gente não viveu ainda, oi, razão da minha libido. Começar a usar isso com a minha namorada. Ela vai adorar. Mas ok. Onde é que eu tava? Ah, sim. Daí, né, ele divulgou essa conversa. E agora a polícia foi pedir pro Neymar prestar esclarecimentos porque ele divulgou a conversa. Porque na conversa, né, tinha um monte de fotos, como eu posso dizer, fotos sensuais, fotos provocativas, nudes. E o Neymar divulgou a conversa com isso. E o que é mais irônico, porque enquanto ele rolava a conversa no vídeo, o plano de fundo do WhatsApp dele é o filho dele. E daí é irônico, né? Porque tá rolando um nude na tela e o fundo é o moleque de 5, 6 anos. Ai, senhor, Deixa eu parar pra respirar um pouco. E é isso. Daí o Tite, coitado, ele esperava uma temporada, ele pensava, pô, agora vai ter a Copa América. É porque o Neymar isso, porque o Neymar aquilo, porque o Neymar aquilo outro. E a expectativa dele, aliás, me confundi todo, eu falei, não falei nada, perdão. A expectativa do Tite era, porque Copa América vai ser legal e tal, porque o time vai ficar tranquilo e tal, vamos jogar em casa. Apesar de Copa América não ter, por assim dizer, um favorito master, o Brasil é o favorito, vamos jogar em casa, é aquilo, deve ser tranquilo, tentar chegar até a final, se chegar na final, se perder por 1-0, não chega a ser muito, então o Tite estava esperando uma vida tranquila. E daí, de repente, baixa a polícia lá na Granja Comari, o Neymar tendo que se explicar por acusação de estupro e também por divulgar conversa que não devia no WhatsApp. Gente, e daí, para fechar o pacote, o Bolsonaro posta um tweet. O
O Bolsonaro é outro que é um imbecil. Não, por que vocês elegeram esse cara, gente? Quem votou nele? Daí o Bolsonaro vai lá, tuita dizendo que não, porque o Neymar, ele, coitado, ele é inocente, mandou um tweet apoiando ele e dizendo o menino. O cara tem 27 ou 28 anos, eu não sei. Ele é mais velho que eu. Menino é a puta que pariu. Perdão do palavreado. Gente, vamos parar com isso, que daqui a pouco eu vou estar numa festa de aniversário e daí vão me perguntar: por que você tá puto? Por causa do Neymar. Eu realmente espero que eu tô dentro do carro, né? Eu realmente espero que a minha voz não esteja vazando pra rua. Mas com isso eu encerro esse áudio, esperando que semana que vem eu traga notícias mais tranquilas. E, bom, não sei se houve o estupro ou não. Sei que já teve advogado saindo da causa, dizendo que a mulher mentiu, não em relação ao estupro, mas parece que teve alguma coisa que ela andou mentindo no meio do caminho, daí ele preferiu sair, então o advogado desmentindo o advogado anterior. Tá um pandemônio essa história. Eu tô correndo, eu tô tipo o pai do Cebolinha correndo para um lado pro outro, dizendo o que está acontecendo. E alguém vai dizer para mim: eu não sei. Eu tô rindo de nervoso, porque a história é séria. Então, com isso encerramos o áudio Netscast Sports. Eu falei que ia ser compacto, tá com 17 minutos. Então eu espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Alô Brasil, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro Esportivo NetoCast, emocionando o torcedor. E no programa de hoje, amigo ouvinte, nós preparamos para você o que foi a 7ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, Neto, vamos nessa, rola a bola! O Flamengo parece que já superou a era Abel Braga. O Mengão se impôs e jogou bem coeso, bem inspirado e venceu a partida por 2-0. Depois de um passe de calcanhar de Everton Ribeiro, Gabigol marcou aos 39 minutos do primeiro tempo. E ele mesmo fechou a conta aos 22 do segundo tempo. Só que esse segundo gol só foi confirmado pelo árbitro de vídeo apenas 2 minutos depois. Diego ainda chegou a mandar um balaço na trave. O time do Fortaleza, apesar da derrota, não se acanhou e por muitas vezes ameaçou com perigo o gol rubro-negro. Mas não foi bastante, né? Que o Fortaleza é um time misto e bastante sacrificado, pois está disputando 3 competições. Foi campeão na quarta-feira passada da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, dia 5, disputa as oitavas de final da Copa do Brasil e mais o Campeonato Brasileiro, né? Essa partida também marcou o retorno de Arrascaeta, que foi pouco aproveitado pelo técnico Abel Braga, mas jogou uma belíssima partida. Valeu ver ele de volta. E notícia boa na Gávea, o Flamengo já anunciou seu novo técnico, é o português Jorge Jesus. Vamos ver se Jorge e Jesus juntos conseguem fazer um milagre e fazer com que o Flamengo conquiste um título de expressão esse ano, né? Bom, cena dos próximos capítulos, né? Placar final, Flamengo 2, Fortaleza 0. E essa vai pro meu padrinho Yuri Brauli. Se liga só, o Bahia não teve dó do Grêmio.
Grêmio esse que vinha tentando uma reação no Brasileiro, mas tropeçou novamente, né? O placar foi magrinho, 1-0 com Fernandão. E o destaque mesmo, Douglas, que fechou o gol. Lembrando que Douglas chegou a defender o Grêmio. Será que é aquela tal lei do ex atuando novamente? O tricolor baiano chegou a dormir na terceira posição, mas foi ultrapassado por Inter e Flamengo, mas pelo saldo de gols. A pontuação é a mesma. Já o Grêmio permanece na parte de baixo da tabela, figurando na zona de rebaixamento com o Vasco e os demais. Placar final, Bahia 1, Grêmio 0. E por falar em zona de rebaixamento, começa o meu martírio agora. Com o brilho de Diego Souza, fazendo valer sim a lei do ex, o Botafogo derrotou o Lanterninha Vasco da Gama por 1-0 na manhã desse domingo, lá no Engenhão, e conquistou a 4ª vitória em 4 jogos atuando no Rio pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve até mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou muitas dificuldades para furar o sistema defensivo do Vascão. Já no segundo tempo, Rodrigo Pimpão entrou e mudou o clima do jogo. A lei do ex agiu duplamente nessa partida. Pimpão, em sua primeira jogada, cruzou. Diego Souza matou no peito e soltou a bomba balançando as redes vascaínas. Confirmando o placar, Botafogo 1, Vasco da Gama, ladeira abaixo, 0. Em Fortaleza, o Ceará fez uma grande festa para comemorar seus 105 anos de história. Mas o convidado Santos é que acabou com a festa. A vitória do Santos se deu por 1-0, mas mesmo assim a torcida compareceu, abraçou o time mesmo com a derrota, fez até um mosaico em 3D lindo. E sim, mesmo com a derrota, foi uma tarde de festa. O mascote Vozão também teve seu traje de gala, com cartola na cabeça, vestimenta de baile e animou os torcedores. Faltou mesmo de presente só a vitória. O Santos estragou mesmo a festa, né? Foi um gol de Eduardo Sacha que garantiu o peixe nas primeiras colocações do Brasileiro. Thiago Galhardo, que tem sido o comandante do Vozão, ainda mandou um balaço na trave, mas ficou por aí mesmo. Final de partida, aniversariante Ceará 0, Santos 1. Um jogo cheio de reclamação. São Paulo e Cruzeiro ficaram no empate por 1-1 na tarde de domingo, lá em Sampa. Os gols foram marcados por Alexandre Pato no primeiro tempo para o São Paulo e Thiago Neves na etapa final para o Cruzeiro. E diga-se de passagem, um golaço de cobrança de falta lá no ângulo. Thiago Neves arrebentou. E nos acréscimos, Igor Vinícius acabou sendo expulso com um cartão vermelho direto, deixando o São Paulo com 1 a menos. Para o São Paulo, o clima de tensão se instaurou desde o começo da partida, porque desde cedo rolava um clima de duelo entre o time e a sua própria torcida. Antes mesmo do jogo começar, cerca de 200 torcedores protestaram contra a fase do time. E ainda do lado externo do estádio, membros de uma facção organizada entraram em confronto e causaram uma enorme confusão. A polícia precisou entrar em ação com bombas de efeito moral e prendeu pelo menos 50, entre aspas, elementos. O chato, né, é a gente parar de falar de futebol para falar de confusão. Placar final, tristemente, São Paulo 1, Cruzeiro também 1. O Atlético Paranaense recebeu o Fluminense e não teve pena. Atropelou o tricolor carioca por 3-0. Além de jogar consciente e muito melhor, o Furacão contou com o fato de jogar com um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo. Ayrton foi expulso por uma falta grosseira em Bruno Guimarães. Lúcio Gonzalez, Rony e Marcelo Serino marcaram no 3-0, finalizando o placar. E com a derrota, o Fluminense se tornou a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Após 7 rodadas, a equipe do técnico Fernando Diniz levou 15 gols na competição. Será que essa é a defesa alface? Se não abrir o olho, daqui a pouco vão mudar a zona de rebaixamento, né? Pois, sendo assim, Atlético Paranaense 3, Fluminense 0. O Inter recebeu o Avaí e conseguiu uma vitória importantíssima por 2-0. O zagueiro Betão passou um dobrado e não conseguiu conter os avanços do ataque do Inter, principalmente no segundo tempo. Paulo Guerreiro marcou aos 17 do segundo tempo, nesse que foi o último jogo dele antes de se apresentar à seleção peruana para a Copa América. Já Edenilson fez o segundo e deixou o Colorado rindo à toa. Com esse resultado, o Inter segue bem, está em 5º lugar, enquanto o Avaí se abraça ao Vasco na zona de rebaixamento. O Avaí é o vice-lanterna. Pois, amigos, sendo assim, placar final, Inter 2, Avaí 0. Em Minas Gerais, o Galo recebeu o CSA e atropelou também. O Atlético venceu bem folgado o CSA por 4-0.
O alvinegro foi muito mais eficiente nas duas etapas, se impôs e quase não deu espaço para o CSA, que além das fragilidades naturais, não conseguiu nem de longe assustar o Atlético. Foram 15 chutes para o time mineiro e apenas 5 para o CSA. Aproveitando a fragilidade do CSA, 3 minutos, 1 aos 19 e 1 aos 22, com Fábio Santos de pênalti e Casares em uma cobrança de falta perfeita. Parecia uma pintura. Já no segundo tempo, o CSA mudou a cor da camisa. O porquê a gente não sabe. Porque na etapa inicial os alagoanos jogaram de branco e na parte final do jogo colocaram uma camisa azul. Não adiantou muito não, porque o Galo chegou ao terceiro gol com Xará, numa bela triangulação. Alejandro poderia ter tornado o placar em uma super goleada se não perdesse um gol na cara de Jordi, quando tentou encobrir o goleiro do azulão. A bola bateu na trave e saiu. Mas Adilson trocou passes com o Patrick e marcou o quarto, fechando a tampa do caixão. Sendo assim, o Galo segue na vice-liderança isolada do Brasileiro com 15 pontos, ficando apenas 1 ponto atrás do Palmeiras, que continua na ponta, mais líder do que nunca. Placar final, Atlético Mineiro 4, CSA 0. E por falar em Palmeiras, jogou na raça e segue na liderança do campeonato. Neste domingo, o Verdão foi até a Arena Condá e venceu a Chapecoense por 2-1. Dudu abriu o marcador aos 31 minutos, mas a alegria durou pouco, porque Everaldo empatou de pênalti para a Chape aos 36 minutos. Mas Marcos Rocha marcou um golaço aos 44 do primeiro e deu assim os números finais ao jogo. Chapecoense e Palmeiras fizeram um jogo bem equilibrado, e a vantagem parcial do time paulista se deu muito mais pelo talento, habilidade e oportunismo de alguns de seus jogadores. O curioso no jogo foi a participação do VAR, com 2 interferências. O VAR anulou um gol da Chape e depois anotou um pênalti para o time catarinense. E apesar de ter sido suspensos 3 pontos na partida contra o Botafogo, o Verdão venceu, segue líder com 1 ponto na frente do Galo. E Filipão ficou muito feliz, elogiou muito sua defesa que sofreu apenas 2 gols na campanha. E sendo assim, o Palmeiras soma 16 pontos. Então, o placar final foi Chapecoense 1, Palmeiras líder 2. Bom, o jogo entre Corinthians e Goiás foi adiado devido à Copa do Brasil e à Sul-Americana. Provavelmente esse jogo só vai ocorrer depois da Copa América, que acontece aqui no Brasil. E sendo assim, vamos à nossa classificação. O Palmeiras, mesmo sem os 3 pontos suspensos pela CBF, segue na liderança com 16, seguido por Atlético Mineiro com 15 e Santos com 14. Flamengo, Inter e Bahia têm 13, fechando a zona de classificação para a Libertadores. Já na zona de rebaixamento temos CSA com 6, Grêmio com 5, Avaí com 3 e Vasco, lanterna do campeonato, também com 3. Meu amigo ouvinte, o Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa devido à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Copa América. Mas, para você não ficar com saudades da gente, a equipe do NetoCast também vai cobrir essas competições. Pensou que ia se livrar da gente, né? É ruim, hein? Bom, amigo Neto, amigo ouvinte, eu vou ficando por aqui. Espero voltar semana que vem com muitas notícias. Fiquem todos bem, com saúde, paz, se cuidem, continue ouvindo o Giro de Esportes do NetoCast e gol! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, o podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Boa noite, ouvintes do NetoCast. Aqui é Rodrigo Balmondes e hoje vamos falar de NBA. Isso aí, pessoal, as finais da NBA já começaram e estamos agora na beira do jogo 3. Hoje, às 10 da noite, teremos o jogo 3 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors.
O início da série foi no último dia 30, com o Toronto Raptors fazendo uma vitória muito boa contra o Golden State. Porém, no segundo jogo, no domingo, o Golden State virou o placar, virou e empatou a série. O que é notável nessa série foram as contusões. O Boogie Cousins, o DeMarcus Cousins, que estava fora desde o segundo jogo da primeira rodada dos playoffs, voltou para o Golden State. No primeiro jogo ele estava muito perdido, porém no segundo jogo ele foi decisivo para a vitória do Warriors. Em compensação, Klay Thompson, o segundo melhor jogador do Warriors, saiu machucado e é dúvida, muito possivelmente está fora desse jogo agora, do jogo 3. O Kevin Durant ainda não foi liberado pelo departamento médico, também está fora. Além disso, o pivô Kevin Looney também fraturou a clavícula e está fora da temporada. Ou seja, o Golden State tem uma lista grande aí de problemas. E o Iguodala também tem uma lesão, mas ele vai conseguir jogar. Mas vamos ver como é que o Toronto vai reagir. Para mim, a situação principal é o Boogie Cousins, ele é o diferencial. Se ele entrar agora nas finais, nesse terceiro jogo, melhor ainda do que ele estava no segundo, eu acho que não tem jeito do Toronto ganhar. Mas vamos ver. A grande pensamento agora que a gente tem é assim: o Stephen Curry com uma marcação desde o início em cima dele, sem a preocupação de ter um Klay Thompson aí que poderia também lançar bolas de 3 com muita qualidade. Será que ele não vai chegar muito cansado? Será que ele não vai se sentir muito deslocado jogando o tempo inteiro com uma marcação muito possivelmente dupla em cima dele? É ver. E para terminar, quero convidar vocês a ouvirem o Big Three. Procure aí no seu agregador. Tá muito fácil, a gente tá falando bastante aí das finais da NBA. E por hoje é só, pessoal. Toca aí, Netão! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Saudações. Fala sobre o UFC Estocolmo, que aconteceu agora no dia 1º de junho lá na Suécia. O card preliminar foi inaugurado com a luta de Joel Álvares, que venceu Danilo Beluard por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos do segundo round. Na sequência veio David Clark, que venceu Darko Stosic por decisão unânime. Depois Bea Malek, que venceu a Duda brasileira Cowboyzinha por finalização ao 1 minuto e 59 segundos do segundo round. Depois Frank Camacho venceu Nick Hain por nocaute técnico ao 4 minutos e 56 segundos do segundo round. Léo Santos venceu Steve Ray por nocaute aos 2 minutos e 17 segundos do primeiro round. A Lina Landsberg venceu Tonya Evinger por decisão unânime. Sergei Kandozoko venceu Holstein Ackermann por decisão unânime, fechando o card preliminar. O card principal começou com Daniel Teymur vencendo Sang-Bin Jong por decisão unânime. Christos Diaco venceu Damir Razdovic por decisão unânime. Makman Amir Khani venceu Chris Fishgold por finalização aos 4 minutos e 25 segundos do segundo round. Alexander Hakik venceu Jimmy Manawa por nocaute aos 42 segundos do primeiro round. Foi muito rápida essa luta. E Anthony Smith venceu Alexander Gustafsson por finalização aos 2 minutos e 38 segundos do quarto round. Os dois aqui, esses dois últimos lutadores,
Anthony Smith e o Gustafsson perderam por John Jones em suas penúltimas lutas, né? E esse evento em Estocolmo marcou a aposentadoria de Jimmy Manawa, que desanimou, é a quarta luta que ele perde em seguida, e o próprio Alexandre Gustafsson, que não estava lutando bem, parecia muito cansado. No final da entrevista, né, no final do evento, ele declarou que estava se aposentando, jogou a luva lá no chão e falou que encerrou a carreira por ali. Uma pena, ele podia produzir um pouco mais. Agora, no próximo dia 8 de junho, vai ter em Chicago o UFC número 238, e o card preliminar que vai começar às 18h15, horário de Brasília, vai ter as seguintes lutas. A peso mosca, Kathleen Chookagian vai enfrentar Joanne Calderwood. Depois, pelo galo, Ed Winland vai enfrentar o Grigory Popov. Depois, peso médio, Devon Lewis vai enfrentar Darren Stewart. A peso palha, Ian Xianonan vai enfrentar Angela Hill. O peso pena, Ricardo Lamas vai enfrentar Calvin Kattar. A peso palha, a bela Carolina Kowalkiewicz vai enfrentar Alexa Grasso. E o peso galo, Aljamain Sterling vai enfrentar o brasileiro Pedro Munhoz. E a última luta do preliminar será peso palha Tatiana Soares versus Alina Ansaroff, que é acho que a companheira da brasileira, da Leoa, a campeã lá. E o card principal vai começar às 10 horas da noite, que no horário brasileiro vai ter o peso pesado Tai Tuivasa versus Blagoy Ivanov. Depois vem o peso galo Jimmy Rivera versus Petrian. Depois o peso leve Tony Ferguson. As três lutas finais são interessantes. Peso leve Tony Ferguson versus Donald Cerrone, que lutou há pouco tempo. O peso mosca Valentino Shevchenko versus Jessica Ai. E a última luta vai ser o Henry Cejudo versus Marlon Moraes. Valeu, até a próxima. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast,
basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.